Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos mais uma vez aqui no canal, transmitindo um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado, né? Transmitindo um pouquinho daquilo que nós temos aprendido acerca da Palavra de Deus. Hoje nós estamos na nossa lição número 9 do Fundamentos da Fé e o tema da nossa lição é a Bíblia. E a Bíblia, para nós cristãos, é um livro mais importante que existe, né? É um best-seller no mundo todo, mas para nós cristãos ela tem um valor especial, não só como um livro histórico, como um livro de conhecimento, mas como um livro que transmite vida, porque cremos, entendemos que é o próprio Deus que fala conosco através da sua palavra. Aquele que iniciou o movimento metodista, John Wesley, ele cria que a Bíblia proporciona um padrão objetivo de espiritualidade e por isso ele se dedicou muito ao estudo da palavra. A Bíblia para ele era a autoridade máxima, né? E ele baseava todos os seus sermões, todas as suas orientações, toda a sua vida neste livro, no livro da Palavra de Deus. E assim deve ser também conosco. Nós que somos cristãos, nós que professamos a fé no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia deve ser o nosso livro de regra, de fé e prática, né? Ele que orienta a nossa fé, ele que orienta também as nossas atitudes. Mas o que é a Bíblia? É importante nós entendermos que a Bíblia é um livro maior, onde contém vários livros, né? Para nós cristãos protestantes, a Bíblia tem 66 livros. Os cristãos católicos entendem que ela tem 73, né? Tem alguns livros a mais, né? E mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A Bíblia originalmente ela foi escrita, o Antigo Testamento, em hebraico e aramaico, que era a língua corrente, né, dos hebreus, do povo de Israel, do povo de Deus, e o Novo Testamento ela foi escrita em grego, mas não o grego moderno, né, o grego também daquele período. Há algumas diferenças aí, né? Era a língua popular na época, que as pessoas comumente falavam, né? Mas para nós, acima de ser um livro escrito em outros idiomas e traduzido em praticamente quase todos os idiomas do mundo, né? Exceto ainda alguns povos não alcançados, né? Mas ela é para nós, de fato, a verdade imutável da palavra de Deus, que é eterna, né? Que é imutável, porque Deus não muda. E o nosso versículo-chave para a nossa lição se encontra no Salmo 119, versículo 5. Nesse momento eu convido você a abrir aí a tua Bíblia para que a gente possa fazer essa leitura juntos. Eu já estou com a minha aberta, né? Salmo 119, versículo 105. E esse texto, o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu amo esse versículo e eu gosto de pensar nele a partir de uma experiência pessoal, ainda menina, quando eu estava muito na casa dos meus avós e tanto o avô paterno como a avó materna sempre moraram na zona rural, moravam em sítio, chácara. E à noite, hoje, né, nós sabemos que a tecnologia já chegou, mas não havia energia elétrica. Então, nós precisávamos usar lamparina, que é uma coisa que coloca querosene, tem um pavio, você acende, lampião de gás, inclusive, ou lanterna. E quando nós saíamos de dentro de casa, o melhor era a lanterna, porque aí podia ter vento que não apagava. Já a lamparina, o lampião, corria o risco de apagar. Então, o que acontecia? Às vezes nós íamos a algum lugar e ia com meus tios, outros primos, e a pessoa que ia na frente, geralmente o mais velho, que conhecia mais, ele levava uma lanterna.
E essa lanterna iluminava o próximo passo. Não adiantava pôr a lanterna lá para frente, era preciso iluminar o próximo passo. E as pessoas atrás iam seguindo os passos daquele que ia à frente, que tinha a sua caminhada clareada, iluminada por aquela lanterna. Nós não víamos o todo, mas nós víamos ali. Da mesma forma, nós podemos pensar quando estamos de carro dirigindo à noite. O farol do nosso carro, por melhor que seja, ele não pode clarear toda a estrada. Mas à medida que nós avançamos, ele vai nos dando clareza e nos dando segurança. Nós sabemos que nós podemos continuar enquanto nós temos a luz do farol, porque ele estará sempre à frente, nos mostrando se há perigo, se não há perigo, se nós podemos continuar seguindo. Quando o farol é impedido de iluminar, o passeio, a viagem, torna-se perigosa. Acontece isso em dias nublados, né? Quando além de ser noite, há uma neblina muito densa e ela impede a luz. Muitas vezes é melhor parar, esperar um pouquinho para que a luz possa voltar a clarear o nosso caminho, para que a gente possa seguir em frente. Muito bem. Quando nós falamos lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, eu penso mais ou menos essa analogia. Eu tenho a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés, que é luz para os meus caminhos, mas eu não conheço o todo da estrada. Porém, à medida que eu vou lendo a palavra, à medida que eu vou conhecendo a palavra, ela vai me dando direção, ela vai iluminando sim os meus passos, iluminando sim os meus caminhos. Ela vai permitindo que eu siga na caminhada e que eu possa chegar em segurança ao lugar que Deus tem preparado para mim. E aí nós percebemos como é importante a palavra de Deus, porque o inimigo está sempre colocando densas nuvens para impedir que nós possamos prosseguir, para impedir que a gente vá em frente. Mas se nós temos a luz da palavra de Deus, nós temos a segurança de que o Senhor nos guia e que o Senhor sempre está nos mostrando o caminho. A palavra de Deus é de extrema importância, é essencial, é fundamental na vida do cristão. Quando nós falamos da importância da palavra, nós podemos também citar mais uma vez John Wesley, que ele dizia que ele era um homem de um livro só. Isso não significa que ele não lesse outros livros, pelo contrário, ele lia sim. Ele lia física, ele lia geografia, biologia, ele lia medicina, ele se aplicava em estudar as plantas, inclusive, para orientar as pessoas que precisassem de algum remédio, alguma erva medicinal. John Wesley escrevia sobre isso, orientava aqueles que caminhavam com ele. Então ele se ocupava de outras leituras. Entretanto, quando ele diz que ele era um homem de um só livro, ele está querendo dizer da importância que este livro tinha para a vida dele, ou seja, todos os outros podem me ser tirados, todos os outros eu posso ficar sem, mas sem a palavra de Deus eu não vivo. E John Wesley tinha por hábito ler pelo menos 2 vezes ao dia a palavra de Deus, quando acordava pela manhã e novamente à noite, antes de se recolher, antes de dormir. E essa intimidade com a palavra de Deus, essa busca da palavra de Deus, era não só para ele, não só para a vida dele, mas era também uma forma dele levar homens e mulheres a um verdadeiro encontro com Deus. Então, quando nós temos alimento bastante para nós temos também para compartilhar com outras pessoas. Mas se nós não temos nem para nós, fica muito difícil querer dividir, porque eu não tenho o que dividir. E John Wesley, então, ele entendia essa importância e tinha esse cuidado com a palavra de Deus, porque ele compreendia, como nós também compreendemos, que nela nós encontramos todos os ensinamentos necessários para conhecermos melhor a Deus e a sua vontade. E aí vem um outro ponto, que não basta conhecer a palavra, não basta conhecer a vontade de Deus, mas é fundamental que eu esteja disposta, que eu esteja disposto a praticar a palavra de Deus. E nós vamos nos lembrar então da aula que nós falamos sobre fé. Nós precisamos ter fé o bastante, fé genuína, fé verdadeira, a ponto de não só conhecer, mas de obedecer.
Porque é aquela fé que conhece, que sabe tudo, que às vezes recita versículos e mais versículos, mas que não aplica na sua própria vida, não é a fé genuína cristã. Pelo contrário, é a fé de demônios, que não só sabem que Deus existe, eles creem, eles tremem, mas eles não se submetem. E a nossa fé deve nos levar à submissão à palavra de Deus. E a Bíblia, ela se distingue de outros livros, e a gente pode dizer que ela é superior a qualquer outro livro. É o maior best-seller, é o livro mais vendido, porque com toda a sabedoria do mundo, com todo o vasto conhecimento, o mundo nunca foi capaz de produzir um livro que chegue perto de se comparar à Bíblia. A Bíblia nos fala de verdades profundas acerca da criação, acerca da existência humana, acerca do futuro, inclusive, coisas que a Bíblia já dizia lá atrás, né? E que a ciência hoje, há pouco tempo, comparado com o tempo que nós temos a palavra de Deus, veio a comprovar coisas que a Bíblia já dizia, coisas que a Bíblia já nos mostrava. E uma curiosidade interessante que nós podemos pensar a respeito da Bíblia é que ela não fala só as coisas boas e corretas. Pelo contrário, Deus fez questão de deixar registrado também os erros do ser humano, para a gente compreender como é a corrupção humana, né? Fatos que se dependesse de nós, talvez nós esconderíamos. A natureza humana tem essa tendência a florear, a romantizar, mas Deus fez questão que ficasse registrado sim, né, as mazelas, os erros, para que nós também aprendêssemos com eles. E aí nós vemos situações de Davi, que é conhecido como homem segundo o coração de Deus, mas quantos erros Davi cometeu, e Deus inspirou que esses erros, essas ocorrências na vida de Davi fossem registrados na Bíblia. Assim também Salomão, assim também Sansão, assim Moisés. Então a Bíblia, ela não esconde quem é o ser humano, mas ela revela o amor e a graça de Deus. Apesar de nós, Deus continua nos buscando, nos cuidando, nos querendo para junto dele. A Bíblia nos revela a graça de Deus. E foi um livro escrito por cerca de 40 pessoas, 40 autores diferentes, num período de aproximadamente 1.600 anos. Ainda assim, ele mantém coerência, ele mantém sistema doutrinário, padrão moral, ele não se contradizem, né? Então é algo que somente pela inspiração divina, somente pelo poder de Deus, isso poderia acontecer. Assim nós cremos. E ela está organizada de duas formas, em dois grandes blocos, que nós podemos dizer o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é o período antes de Jesus, antes de Cristo, antes da vinda de Jesus. E aí, esse Antigo Testamento é exatamente a Bíblia que Jesus conhecia, a Bíblia que Jesus lia. E aí nós temos o Novo Testamento, que é o período depois da vinda de Jesus. Aí nós vamos ter os evangelhos e que vão contar a história de Jesus, a genealogia, os feitos de Jesus e os outros livros. No Antigo Testamento, os 5 primeiros livros nós chamamos de Pentateuco, ou seja, os livros da lei, a lei de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os livros da lei. Depois nós temos o que nós chamamos de livros históricos. Nós temos também livros poéticos, como o livro de Jó, o livro de Cântico dos Cânticos, livros sapienciais. O livro de Salmos é um livro poético, livros sapienciais como o livro de Provérbios, livro de Eclesiastes, né? E nós temos os livros dos profetas, maiores e menores. Não porque os profetas são maiores ou menores, mas porque o livro mesmo, alguns livros são maiores, como é o caso de Isaías, Jeremias, e outros livros são menores, como é o caso de Amós, o caso de Oséias, o caso de Malaquias, são livros pequenos. Depois nós temos o Novo, e aí são 39 livros no Antigo Testamento.
E nós temos 27 livros no Novo Testamento, que são divididos em evangelhos, né? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos. Depois nós temos Atos, que são livros históricos, é o que aconteceu imediatamente após Jesus ser levado aos céus, né? Então, o que aconteceu ali com o início da igreja primitiva e que nós sabemos que está sendo escrito ainda hoje, porque o Espírito Santo continua atuando e a história da igreja está sendo escrita. Entretanto, o que vale para nós, como inspirado por Deus, é o livro de Atos que nós temos acesso na Bíblia. E temos as cartas, algumas cartas pastorais, algumas cartas paulinas, né, escritas pelo apóstolo Paulo, que é a grande maioria, e as cartas que eram para várias igrejas, como uma carta circular, né, ou a carta geral, universal, né, que a gente pode considerar. E aí nós temos o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação. Fora isso, nós sabemos que a Bíblia Católica ela tem 7 livros a mais que a Bíblia Protestante. E aí, muitas vezes, há um questionamento. Por quê? Nós protestantes entendemos que esses livros são livros deuterocanônicos ou livros apócrifos, ou seja, eles foram inseridos na Bíblia depois dos cânones fechados, né? Depois que já estava acertado por concílio quais eram os livros realmente inspirados, que haviam sido estudados e haviam sido afirmados na coerência em todas as questões, como os livros bíblicos. A liderança da Igreja Católica, no ano de 1546, inseriu esses livros à Bíblia Católica. Muito bem, nós não aceitamos. Nós protestantes não aceitamos esses livros como os livros inspirados por Deus. E nós temos algumas teses, nós temos razões para isso. Nós temos pontos importantes, os quais nós não consideramos esses livros como livros inspirados e como palavra de Deus, como os demais livros. A primeira razão é porque esses livros nunca tiveram lugar no cânon hebraico, ou seja, não fazia parte da Bíblia que Jesus lia e, portanto, ele nunca citava esses livros também nos seus ensinamentos. Os judeus nunca aceitaram esses livros como parte da palavra de Deus. Nós cristãos sabemos que a origem do cristianismo é em Jesus. Jesus foi judeu. Então, nós não entendemos que esses livros acrescentem algo, pelo contrário, eles contêm alguns erros, né? Alguns erros históricos, alguns erros geográficos, alguns erros cronológicos e contradizem a si mesmo e ensinam doutrinas não cristãs e não judaicas, como, por exemplo, o suicídio e assassinato são justificados, a mentira é sancionada e também orações e fórmulas mágicas para mortos, né, que são ensinadas e aprovadas. E nós não cremos, porque nós entendemos que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Nós entendemos que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, porque há um só nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos: Jesus Cristo, homem. Então, essas são as razões que nós não aceitamos como livros inspirados, como palavra de Deus. Também tem a questão do período que foi escrito, que foi um período de silêncio profético. E também os apóstolos nunca citaram esses livros nas suas cartas, nos seus ensinamentos. Em nenhum momento nós vemos nenhuma menção a esses livros realizados pelos apóstolos. Não basta a gente entender o que é a palavra, não basta a gente saber como ela foi formada, não basta sabermos quais são os livros inspirados por Deus e que servem para a nossa edificação, para o nosso crescimento, como alimento espiritual, mas é fundamental que nós aprendamos a meditar na palavra. E o que isso quer dizer?
Wesley, ele não estava tão preocupado com a quantidade que se lesse da Bíblia, mas essencialmente com a qualidade da nossa leitura. Ou seja, não basta eu ler, decorar, saber, entender e talvez até recitar versículos, decor, saber endereços. Não, é essencial que aquilo que eu leio, que aquilo que eu penso, reflito a respeito da palavra, possa ser aplicado na minha vida. E aí nós podemos ir para a parábola que Jesus conta sobre edificar a vida sobre a rocha ou sobre a areia. Edificar a nossa casa, a nossa vida. E Jesus diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha, porque as tempestades vêm, a chuva, e não derruba, porque a casa está edificada sobre algo sólido. Porém, aquele que não as pratica é como aquele que constrói a sua casa sobre areia, e aí num vento, numa tempestade, numa chuva, a casa é derrubada. Amados, quando nós nos achegamos à palavra de Deus com esse objetivo, ela gera transformação nas nossas vidas, gera mudanças preciosas, importantes, fundamentais na nossa existência, em toda a nossa existência. Porém, se eu sou apenas alguém que conhece a Bíblia, eu não passo de uma pessoa religiosa que usa muitas vezes a palavra para aquilo que me convém e para apontar os erros, preferencialmente dos outros. Eu não olho para a palavra de Deus como um espelho para a minha vida, mas eu olho para a palavra de Deus como um crivo para julgar a vida do próximo, né? Então, como ler a Bíblia? Primeira coisa, a oração tem que estar à frente. Porque às vezes as pessoas dizem, eu não entendo nada do que a Bíblia diz, por isso eu não leio. É uma boa desculpa, mas não é um bom argumento, não é um bom motivo, não é uma boa razão. E é uma desculpa que muitas vezes só serve para a gente mesmo. Porque a palavra também nos ensina que quando nós não conhecemos, quando nós não sabemos e nós desejamos saber, nós devemos pedir a Deus que dá sabedoria a todos com liberalidade. Então, antes de eu fazer a leitura da palavra, eu posso sim orar e pedir a Deus que me dê clareza naquilo que eu estou lendo. E fazer uma pergunta, Deus, o que o Senhor está falando comigo nesse texto? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através desse texto? Perguntar para Deus e buscar de Deus, que se for um versículo ou dois, mas que eu possa compreender algo. Se for um capítulo, ótimo, excelente, mas que daquilo que eu li, daquilo que eu estou lendo, eu possa entender algo para a minha vida. E a segunda questão que precisa ser feita e precisa ser respondida de maneira assertiva, eu preciso responder o que eu vou fazer com isso que Deus está falando comigo. Qual é a atitude que eu vou tomar? Deus está falando para eu mudar a direção. Então, o que eu vou fazer? Vou mudar ou vou continuar na mesma direção? Deus está dizendo para eu deixar o pecado. O que eu vou fazer? Vou deixar o pecado ou vou continuar do mesmo jeito? Deus está dizendo para eu estender a mão para o meu próximo. Eu vou estender a mão ou eu vou reter? Então são questões que precisam ser respondidas, porque nós precisamos fazer algo mais com aquilo que Deus nos fala, com aquilo que Deus nos ensina. E nós podemos desenvolver um hábito com relação a isso, de na nossa leitura bíblica, quem sabe você pode começar a fazer um diário e colocar hoje, dia 16 de junho de 2020, eu li tal texto bíblico, eu li o texto que nós falamos no início, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que Deus está me dizendo com esse texto? Que eu posso confiar, que a palavra me conduz, que a palavra me guia, que a palavra não vai me deixar cair na escuridão, que a palavra não vai deixar que eu caia em armadilhas do inimigo, que a palavra vai iluminar sim o meu caminho. Então o que eu vou fazer com isso? Eu vou ler mais a palavra, porque eu preciso aprender mais da palavra, porque eu preciso dessa clareza, eu preciso dessa luz, eu preciso dessa lâmpada. Isso é uma forma, é um exemplo que eu estou dando para você. E anote isso. E tome isso por hábito de fazer o teu devocional todos os dias, o teu tempo com Deus. Quem sabe você não consiga fazer como John Wesley,
que fazia de manhã e à noite, mas quem sabe você consegue? Quem sabe você toma gosto e começa a ler mais da palavra e buscar mais da palavra de Deus, né? Por quê? Porque é através da palavra que nós vamos conhecer a vontade do Pai. Ele se deu ao trabalho de inspirar pessoas, cerca de 40 autores diferentes, num período de 1.600 anos, para nos deixar um testamento, um legado, um ensinamento para as nossas vidas. Então nós não podemos desprezar isso, nós não podemos achar que é algo de menor importância, porque não é. Não é. É o empenho de Deus para nos deixar registrado, escrita a sua vontade, para que nós conheçamos. E muitas vezes nós queremos conhecer a vontade de Deus esperando só do outro, esperando que alguém nos diga, mas Deus está se revelando a nós através da sua palavra. A palavra de Deus é alimento para nós. E a nossa comida deveria ser como a comida de Jesus, fazer a vontade do Pai. Quanto mais nós conhecemos da palavra, quanto mais nós nos achegamos à palavra, mais nós sabemos a vontade de Deus e mais nós teremos disposição e fé para obedecer. Porque a fé também vem, a fé também é acrescida pela palavra de Deus, né? O uso devocional das Escrituras trará para as nossas vidas um novo ânimo. A palavra é um alimento para o nosso espírito, alma e corpo. Muitas vezes nós falamos que nós somos um corpo que tem alma e espírito. Não! Nós somos um espírito. Esse espírito é de Deus. Foi Ele que nos deu o sopro divino. E nós temos um corpo e uma alma, que são as nossas emoções e as nossas vontades. Mas o que volta para Deus é o nosso espírito. E nós precisamos cuidar dele. Nós precisamos zelar por ele. O salmista, ele diz que guardou a palavra de Deus no coração para não pecar contra o Senhor. Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu creio que o fato de guardarmos a palavra de Deus nos nossos corações traz luz para as decisões que precisamos tomar, traz luz para as atitudes que precisamos ter, traz luz para a nossa existência, traz força, traz ânimo, coragem. Quando Jesus venceu o diabo no deserto, quando ele foi tentado com argumentos fortes da palavra de Deus. Olha, lança-te daqui, porque aos teus anjos será dado ordem ao teu respeito, para que te guardem. E aí Jesus diz, mas não tentarás o Senhor teu Deus. Ele conhecia a palavra, ele sabia o contexto. E ele venceu. Olha, te dou todas essas coisas, se prostrado me adorares. E aí Jesus responde, só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Ele conhecia a palavra, a profundidade da palavra. Manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos do pão material, precisamos, e vamos combinar que é gostoso, né? Nós gostamos de comer, de nos alimentar bem. Nós precisamos gostar, ter o mesmo prazer em alimentar o nosso espírito pela palavra de Deus. E que Deus nos dê graça de cada dia mais buscarmos essa palavra. Assim como nós gostamos de ouvir versículos que são muitas vezes triunfalistas, versículos que nos falam acerca de vitória, nós precisamos conhecer o todo e aplicar nas nossas vidas. Você quer ver um exemplo? As pessoas dizem, tudo posso em Cristo que me fortalece. E é verdade, nós podemos todas as coisas, inclusive as coisas ruins, inclusive passar por lutas, inclusive sofrer algumas derrotas na vida. Porque quando Paulo escreve isso, ele diz que nos versículos anteriores ele vai falar que ele sabe ser honrado, sabe que ele já foi humilhado, que ele passou necessidade, que ele teve fartura, que ele teve em momentos muito bons e em momentos muito ruins, mas que ele sabia que ele podia todas as coisas
em Cristo que lhe consolava, confortava, fortalecia. Assim também é conosco. Nós não podemos pegar da Bíblia textos isolados que nos convêm. Nós precisamos preparar o nosso alimento sólido. Precisamos ser como os bereanos que vão à palavra conferir se é mesmo assim daquilo que nos está sendo pregado. E aí nós não vamos cair em tentações ou em engodos. Nós não vamos comprar feijão para curar doença, porque aquele feijão é algum apóstolo que está lá vendendo o feijão ou vendendo bênção de Deus. Em nome de Jesus, vai para a palavra, não se deixe enganar por falsos profetas, porque a palavra nos orienta que nos últimos dias muitos viriam em nome de Jesus, mas acautelai-vos dos falsos profetas. E a única coisa que pode nos dar segurança de que é de Deus ou não é de Deus é quando nós conhecemos a palavra. O texto de João 3,16 é um texto lindo. Nos fala da graça de Deus, nos fala do amor de Deus e nós ensinamos as nossas crianças, nós cantamos musiquinha e ele é tão lindo, né? Deus amou o mundo de tal maneira, um amor tão grande, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É maravilhoso. E o versículo 17 é fantástico, porque ele diz ainda que Jesus, ele veio ao mundo não para nos condenar, não para nos julgar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio para me salvar, te salvar, e não há nada que nós possamos fazer para mudar isso, para acrescentar a obra de Cristo na cruz. E quando nós falamos sobre graça, nós falamos sobre isso. É um favor imerecido. Então não é porque alguém diz que você tem que fazer um sacrifício ou outro sacrifício ou pagar alguma bênção que você precisa fazer. Se você conhece a palavra, você está fundamentado nela, você não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. A igreja tem vivido muito modismo por falta de fundamentação na palavra. Meu povo perece por falta de conhecimento. Amados, não é tempo mais de ficarmos dando bobeira. Nós precisamos buscar o nosso alimento. Porque é maravilhoso que Jesus veio para morrer por nós, mas você precisa ir além, você precisa conhecer o versículo da primeira carta de João, capítulo 3,16, também. Porque lá diz assim que assim como Jesus veio para dar a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas o que eu vou dar se eu não tenho? Se eu não tenho vida, a vida é gerada em mim pelo Espírito de Deus, à medida que eu me aprofundo na palavra, que eu conheço a sua vontade e me submeto a ela. Você quer ser um cristão, uma cristã abençoado, bem-sucedido, fortalecido no Senhor, que enfrenta as adversidades, sabe que a vida não é fácil, sabe que nós passamos aflições, mas sabe também o Deus que tem crido, que o nosso Redentor vive e que nós temos uma promessa maravilhosa do Pai, que não importa o que aconteça, é para lá que nós vamos, é para lá que nós estamos indo. Para ter essa segurança, para ter essa confiança, para ter essa coragem de enfrentar e não ficar um crente cheio de mimimi, porque Deus esqueceu de mim, porque Deus está deixando eu passar por isso, porque Deus permite isso ou aquilo. Sabe, não é mais tempo de sermos meninos e meninas espirituais. Nós temos acesso à Bíblia em várias versões. Se você acha difícil uma linguagem mais rebuscada, leia na Bíblia a linguagem de hoje. Ah, eu não gosto da linguagem de hoje. Ok, tem a revista e atualizada, tem a revista e corrigida, tem a nova versão internacional, tem a Bíblia de Jerusalém, não importa. Porque todas elas dizem a mesma coisa, com palavras diferentes, que para um ou para outro traz mais clareza. Mas não abra mão da palavra de Deus. Não abra mão de conferir se aquilo que eu estou aqui te dizendo é mesmo assim. Faça isso na tua Bíblia e na tua casa, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre nós e que nós possamos crescer a cada dia na graça e no conhecimento de Deus. Amém. Amém.
Queridos, nós estamos fazendo algumas mudanças no nosso canal, estamos tentando organizar, nós estamos aprendendo a lidar com isso. Eu sou um zero à esquerda nessas questões de postar vídeo em YouTube, meu marido tá me ajudando, estamos aprendendo, estamos engatinhando para tentar deixar as coisas mais acessíveis e melhores para que outras pessoas também tenham acesso. Então, se essa palavra fez diferença para a tua vida, compartilha, né? Para que mais pessoas possam conhecer, possam saber da importância da Bíblia, que não fiquem só ouvindo uma vez por semana o pastor, a pastora, o evangelista, o irmão, a irmã pregar, mas que possa buscar, que possa preparar o próprio alimento vindo direto de Deus, pelo poder do Espírito Santo para nós, e encher não só a nossa mente, mas o nosso coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima semana, se o Senhor permitir.